Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. É um prazer muito grande estar com vocês novamente para estudarmos a palavra de Deus. Semana passada nós estudamos a respeito da manifestação exterior do batismo com o Espírito Santo, não foi? Semana passada, estudando sobre o batismo com o Espírito Santo, a intenção foi responder a pergunta: quando alguém é batizado com o Espírito Santo, existe um sinal exterior? Essa foi a pergunta. Será que quando alguém é batizado com o Espírito Santo, dá para se notar alguma coisa? Né? O rosto de Moisés resplandecia. Será que quem é batizado com o Espírito Santo também resplandece? Moisés, quando desceu do monte, esteve na presença de Deus. O povo até pediu para que ele cobrisse o rosto. Será que quando somos batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas? Profetizamos? A semana passada a gente estudou a respeito do Pentecostes. E nós vimos ali que o Pentecostes foi o cumprimento da promessa que está lá no livro de Joel, capítulo 2. E nós entendemos então que o dom de línguas bíblico, o dom de línguas prometido por Deus, é o dom de língua de nação. Falar uma língua de nação para que a gente possa evangelizar aqueles que não conhecem o Evangelho. E continuando o estudo da semana passada, nós vamos agora responder uma outra pergunta, ainda relacionada com o dom de línguas. E no final nós vamos então tirar essa dúvida se existe um sinal exterior ou não. Tá bom. 1 Coríntios, capítulo 14, nós temos 2 versos aqui bastante intrigantes. E é sobre esses 2 versos aqui que nós vamos estudar hoje. 1 Coríntios, capítulo 14 e o verso 2. A minha tradução, Almeida Corrigida, diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Vamos ler de novo. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Um número muito grande de cristãos hoje interpreta esse verso da seguinte maneira: existem 2 tipos de dom de línguas. Existe o dom de línguas de Atos 2, que é para pregar o Evangelho a pessoas de outras nações, e por isso Deus capacita aqueles que Ele quer, quando Ele quer, a falar língua de nações. Mas existe um outro dom de línguas, isso é como interpretam. Nós vamos estudar esse verso, que é falar numa língua que ninguém entende, que só Deus entende, e que muitos creem ser a língua dos anjos. E que essa língua não é para ser entendida pelos homens, mas somente por Deus. Alguém alguma vez já foi abordado por alguém apresentando esse argumento aqui? Algumas pessoas. O verso 14 diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Então, quando juntamos esses 2 versos fora do contexto, isoladamente do restante, qual é a impressão que a gente tem? Que existe uma língua especial para nos comunicarmos com Deus, para orarmos a Deus. Não é isso que dá a entender? Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. E porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistérios. Então realmente
tomando esses dois versos isoladamente do seu contexto, é essa a impressão que a gente tem. Vamos estudar esse assunto e vamos tentar compreender o que realmente a Bíblia diz. E se existe essa outra língua estranha, que seria a língua dos anjos ou não. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos compreender duas palavras. A primeira palavra é espírito. Espírito na Bíblia tem mais de um significado, certo? Assim como manga pode ser essa parte aqui da camisa, ou pode ser a fruta, tênis pode ser o calçado, ou pode ser o esporte. Assim como também porca pode ser a peça que vai no parafuso, ou o animal, a palavra espírito na Bíblia tem mais de um significado. A palavra espírito pode significar natureza espiritual. Deus é espírito, não é carne e osso como nós. A palavra espírito pode significar também o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo é chamado apenas de espírito na Bíblia. Outras vezes a palavra espírito também pode estar relacionada aos anjos, porque a Bíblia diz que os anjos são espírito. Satanás, espírito de demônio. Mas nesse caso aqui de 1 Coríntios 14, o que é que significa espírito? Os anjos de Deus são chamados de espíritos ministradores. Mas aqui em Corinto, quando fala, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. O que será que significa? Espírito também pode ser o quê? Fôlego de vida. Mas no livro de Romanos, capítulo 8, verso 16... nós encontramos um verso muito importante. E ele diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é o primeiro Espírito, que está com letra maiúscula? É o Espírito Santo. E o segundo Espírito, o nosso Espírito, o que é que significa aqui nesse verso? É a mente. Não é fôlego de vida nesse verso. Em outros versos, sim. Mas nesse verso, como é que o Espírito Santo testifica, dá testemunho? Como é que o Espírito Santo se comunica conosco? Através da nossa mente, através da nossa consciência. Só que Paulo aqui usou a palavra Espírito, porque Espírito, no grego, e na Bíblia, também dá este sentido, permite este sentido, entenderam? Então, não é todo lugar que espírito significa mente. Temos que ler o contexto, mas nesse contexto, o Espírito Santo testifica conosco através da nossa mente, através da nossa consciência, que somos filhos de Deus. E a segunda palavra que nós precisamos compreender é a palavra profeta, ou profetizar. Profeta vem do hebraico nabi e do grego profetes. Nabi no hebraico é traduzido na Bíblia por profeta. Mas profeta, aliás, nabi também significa o quê? Porta-voz, mensageiro. Na verdade, o profeta não é alguém com dons sobrenaturais. O profeta é apenas, como se fosse só apenas, né? É um privilégio e é uma função importantíssima no plano da salvação. Mas o profeta, ele é um porta-voz, ele é um mensageiro de Deus. Profeta é alguém especial, consagrado a Deus, que Deus o chama para ser o seu porta-voz. No livro de Números, capítulo 12, verso 6, nós encontramos aqui a função do profeta. Deus diz assim, Números 12, verso 6, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta,
eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, o profeta é alguém que recebe de Deus uma mensagem, ou por sonhos, ou por visões. E ele tem a responsabilidade de transmitir essa mensagem para o seu destinatário. No livro de Êxodo, capítulo 7, nós encontramos aqui bem exemplificado isso. Mas o profeta de Deus, ele recebe de Deus a visão e o sonho, a mensagem. Mas a palavra profeta na Bíblia não significa somente esta pessoa. Qualquer pessoa que seja um mensageiro, qualquer pessoa que seja um porta-voz, na Bíblia também é chamado de nabi, ou de profetes. Êxodo 7, por exemplo, verso 1, disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Arão não recebeu e nem receberia mensagens de Deus através de sonhos e visões. Como Moisés ficou 40 anos longe do Egito, ele acabou perdendo a fluência na língua egípcia. E Arão permaneceu todo esse tempo no Egito. Então, quando Deus deu a Moisés a incumbência de repreender o faraó e dissesse que deixasse o povo dele sair e adorá-lo, então Deus disse assim, Moisés, você vai ser o meu profeta, mas Arão vai ser o teu profeta. Eu vou dar a minha mensagem para você. Você vai dar a mensagem para Arão. E Arão vai transmitir a mensagem para o faraó. Então, num sentido principal, literal, um profeta de Deus é aquele que recebe uma mensagem diretamente de Deus, através de sonhos e visões, e transmite ao destinatário. Pode ser uma pessoa, como Davi, pode ser para o povo. Porém, num sentido secundário, a palavra profeta na Bíblia também significa um mensageiro porta-voz, que transmite uma mensagem que não é dele, é de outra pessoa, mas ele recebe a mensagem e passa para frente. Então, nesse sentido, todo aquele que leva o evangelho a alguém também é um profeta, no sentido secundário, porque a mensagem que você leva da Bíblia para quem não conhece, ela não é sua, é sua? É a mensagem de Deus, que foi revelada a nós através da Bíblia. Então, profeta no sentido literal, vocês entenderam, principal da Bíblia, um profeta de Deus, sonhos e visões de Deus. Mas no sentido secundário, profetizar também significa transmitir a mensagem da Bíblia para alguém. A mensagem é de Deus. Claro? Tem gente que pensa que profetizar é ficar revelando o pecado dos outros. Ah, Deus me revelou que você faz isso, faz aquilo, aconteceu aquilo outro. Isso não é profetizar. Profetizar literalmente é quando nós transmitimos uma mensagem que é de Deus. E vamos voltar lá em 1 Coríntios capítulo 14, e agora vamos tentar entender aqui o contexto desses dois versos. Eu gostaria de projetar aqui, nós estamos falando a respeito da carta de Paulo à igreja de Corinto. Corinto é uma cidade que ela existe ainda hoje, na Grécia. Então aqui nós temos um mapa do mundo, nós temos a Europa ali, e entre a Europa e a África, nós temos a Grécia. O próximo slide vai mostrar com mais detalhes. A Grécia fica no mar Mediterrâneo, ao norte está a Europa, à direita ali está o Oriente Médio e ao sul está a África. E a Grécia, ela é dividida em duas partes. Existe a parte continental, que é onde está escrito em inglês ali, Greece, né, Grécia, e depois existe uma outra parte que ela fica no mar, que é onde está escrito Peloponeso ali embaixo. Com o mouse ali ele vai mostrar. Na verdade, isso é uma península, não é uma ilha.
O que é uma ilha? É uma porção de terra cercada por água de todos os lados. E uma península é uma extensão de terra que avança no mar. Então o Peloponeso sempre foi uma península. E bem à direita, ali entre a palavra Peloponeso e a palavra Atenas, tem uma pequena ligação de terra. É um pedacinho de terra de 6 quilômetros. Se a gente retirar esse pedacinho que liga essa península ao continente, se torna uma ilha. É como a ilha de São Sebastião, né? Se tiver um pedacinho de terra que une a ilha ao continente, deixa de ser uma ilha, se torna uma península. A cidade de Corinto ficava bem ali. O próximo slide. Agora a gente consegue identificar o nome da cidade de Corinto lá em cima? Com o mouse você pode me ajudar? Ali. Corinto fica bem naquele pedacinho de terra. A cidade de Corinto, hoje, o próximo slide. Esse é o mapa, uma foto baseada em satélite da cidade de Corinto. E a parte de baixo aqui é a península, e a parte de cima é a parte continental. E Corinto fica bem ali, isso, aí onde está o mouse. A próxima slide, você está vendo que existe ali um canal? Algumas décadas atrás, o governo da Grécia escavou um canal ali, e hoje o Peloponeso já não é mais uma península, mas é uma ilha. E aquele canal ali, ele tem uns 20 metros só. Então, por causa de 20 metros, toda essa extensão de terra, ela se separou. O que isso tem a ver com o nosso assunto? A cidade de Corinto, ela sempre foi uma cidade riquíssima. Era um porto, como a cidade do Rio de Janeiro, como a cidade de Nova York. Eu gostaria que você voltasse 2 slides atrás. O comércio nesse tempo era feito por mar. E todo o mundo, e todo o caminho, toda a rota comercial entre a Europa e o Oriente Médio e o norte da África, era feito por mar. Então as viagens por mar, o que acontecia? Você pode voltar mais um? Imagine você vindo ali da Europa, você passa pela Itália, tem a Albânia lá em cima, vai descendo. Essa volta por baixo do Peloponeso não tem nenhuma cidade rica nem desenvolvida ali. E essa volta por baixo fazia com que o caminho aumentasse 400 quilômetros por mar. Então, qual é o caminho, qual era a rota comercial dessa época? Eles entravam naquele pequeno canal ali, paravam na cidade de Corinto, transportavam por terra 6 quilômetros toda a bagagem, toda a mercadoria, todos os passageiros, atravessavam ali 6 quilômetros, pegavam outro navio e continuavam a viagem. Era muito mais rápido, era muito mais barato e era muito mais seguro. Isso fazia da cidade de Corinto um ponto de parada obrigatório para todos os turistas, para todos os comerciantes, para todos os viajantes, compradores, mercadores, vendedores. A cidade de Corinto era como a cidade de Nova York. Diariamente, ela estava repleta de estrangeiros que vinham de todas as nações dessa época. E a cidade de Corinto era uma cidade muito próspera. E a igreja de Corinto era uma igreja que recebia visitantes todos os dias. O culto lá não era só no sábado, não. O culto era todos os dias. Todos os dias, cristãos de todas as partes do mundo chegavam à cidade de Corinto. E o culto naquela época não era igual hoje. Porque naquele tempo, os cristãos, eles eram perseguidos. A lição da escola sabatina do trimestre passado, nós vimos ali Paulo em Tessalônica, quantas vezes, não é? Ele foi perseguido, foi preso, foi apedrejado, desceu num cesto pela muralha e assim por diante. Então não havia um local de reunião segura e nem era permitido que eles construíssem um local para adoração. Então a adoração e os cultos era realizado nas casas. Então quem tivesse uma sala ampla, quem tivesse um salão, ou até mesmo um pátio grande, um lugar onde as pessoas pudessem se reunir. Alguns se reuniam até em cavernas, né?
exatamente por causa da perseguição, mas o culto era como se fosse uma sala grande de escola sabatina. Normalmente eles se reuniam, faziam um grande círculo, e ali todos participavam. Não era assim, um falando e todos ouvindo, mas um grande círculo, todos tinham oportunidade de participar da adoração. Então aqui no capítulo 14, verso 26, confirma isso. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Vocês perceberam? Todos ali tinham alguma coisa para participar da adoração. Alguns queriam cantar, outros queriam ensinar, outros queriam testemunhar, outros queriam trazer alguma revelação dada por Deus, porque o ministério profético foi muito comum nessa época aqui, certo? Só que haviam vários problemas no culto da igreja. O primeiro problema que havia na igreja era que não havia respeito. E as pessoas não tinham paciência para esperar a sua vez. Então, sabe o que é que eles faziam? Eles não esperavam o outro terminar de falar. E eles começavam a falar junto, só que mais alto, para o outro se calar. Vocês já conhecem alguém assim? Conhecem pessoas assim? Quando isso acontece na escola sabatina é terrível, né? Agora imagina uma igreja toda, um culto único, e as pessoas, um falando mais alto que o outro, tentando obter a palavra. É por isso que ele diz no final do verso, faça-se tudo para edificação. Havia um outro problema. O outro problema é que haviam estrangeiros que não falavam a língua da cidade. Qual era a língua da cidade? O grego. Corinto ficava na Grécia. E, aliás, o grego era uma língua como o inglês hoje. Era uma língua quase que universal. Então, o que acontecia? Às vezes, no culto da igreja, chegava alguém lá do Egito, ou da Arábia, ou quem sabe de Roma, e ele queria agora dar um testemunho. Só que o testemunho dele não era em grego, era em latim. Alguém queria cantar um hino, mas na hora de cantar o hino, ele queria cantar em árabe. E assim por diante. Então, o que acontecia? Havia uma grande confusão no culto da igreja. E isso não beneficiava ninguém. Então, Paulo, ele escreveu esse capítulo 14 para estabelecer o quê? A ordem no culto. Inclusive, na minha Bíblia tem um comentário em cima do verso 26, que diz assim, necessidade de ordem no culto. Vocês entenderam o contexto do que estava acontecendo? Nós temos que entender o que estava acontecendo, para a gente entender por que Paulo falou essas coisas. E aí nós vamos compreender o sentido do que Paulo escreveu. Agora que nós já sabemos esses detalhes, não é? Sobre a palavra espírito, sobre a palavra profetizar, nós entendemos sobre a condição da cidade de Corinto e da igreja de Corinto, então nós podemos agora estudar o contexto desses dois versos, e vocês vão ver que a palavra de Deus é muito clara. Então vamos voltar aqui no verso 1. Paulo diz assim, segui a caridade, o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente qual? O de profetizar. O que significa profetizar? Instruir, ensinar, transmitir o evangelho. Porque o que fala língua, o que fala em outra língua, ou que fala língua estranha, essa tradução diz, o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O que é que acontecia na igreja de Corinto? Era muito comum o dom de línguas dado pelo Espírito Santo, porque o cristianismo estava em expansão, e o dom de línguas não aconteceu só lá no Pentecostes.
Aconteceu também lá na casa de Cornélio, aconteceu em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, e ele era um dom bastante útil naquele tempo, porque ninguém era cristão, e o evangelho precisava chegar a todas as partes do mundo. E o dom de línguas, ele é um dom fácil de você perceber, porque você nunca falou uma língua senão a sua, e agora, da noite para o dia, você começa a falar fluentemente uma língua de nação. Então, isso só pode ser um milagre de Deus. Paulo estabeleceu a igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto, ela não tinha permanecido nos caminhos de Deus. Nós vamos encontrar aqui na carta, nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, muitas repreensões, né? Nós encontramos, por exemplo, no capítulo 6, Paulo repreendendo os irmãos, porque os irmãos levavam outros irmãos perante a justiça do mundo. Então imagina se eu tenho aqui um desentendimento com o irmão Ramalho, e de repente eu estou pregando aqui para o carro de polícia e me leva preso para poder resolver essa questão aí de uma dívida, de alguma coisa, de um prejuízo que eu causei para ele na justiça. É uma coisa boa? Então Paulo lhe diz assim, capítulo 6, verso 1: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, aqueles que não são do povo de Deus, e não perante os santos? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Se você tem algum problema com seu irmão, chame o ancião, os pastores, uma pessoa que você confia, vamos lá conversar. Aqui também fala, no capítulo 5, a respeito de um membro da igreja que abusava sexualmente da sua madrasta. Geralmente se ouve, 5 verso 1, que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. E ele nem era repreendido, e todo mundo sabia do problema e tratava esse rapaz como se nada tivesse acontecido. Aqui também no capítulo 6, aliás, no capítulo 10, verso 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Os cristãos da igreja de Corinto estavam participando de banquetes cujo alimento era oferecido aos deuses pagãos. E Paulo repreende a igreja. Nós encontramos ainda aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. O que acontecia no meio da igreja? Prostituição. A igreja de Corinto, ela foi estabelecida por Paulo, e Paulo firmou, deixou bem fundado ali os princípios da verdade. Mas Paulo foi pregar em outro lugar, o tempo passou rapidamente, a igreja se corrompeu. É o que acontece hoje. A corrupção nas cidades turísticas e portuárias é algo, a depravação é algo tremendo, é algo terrível, não é? Então, aqui no caso, a cidade de Corinto não era diferente. Como a igreja, vocês acham que uma igreja desse jeito, ela era batizada com o Espírito Santo? O Espírito Santo usava as pessoas dessa igreja? Mas ninguém queria ser visto como um pecador, ninguém queria ser visto como alguém que não andava nos caminhos de Deus. Então, de todos os dons dados por Deus aqui, em 1 Coríntios 12, qual era o mais fácil da gente usar para dizer que é batizado com o Espírito Santo? É o dom de línguas.
Muitas pessoas receberam o dom de línguas, e o dom de línguas é um dom que a pessoa nunca mais esquece. Havia também muitas pessoas que eram poliglotas, falavam várias línguas, porque era uma cidade portuária. Lá em São José dos Campos, chegou na igreja um adventista da Morávia. Ele fala russo, fala inglês, fala espanhol e fala português. Ele é casado com uma brasileira. E ele não é, assim, ninguém estudado. Ele é uma pessoa que sempre trabalhou na construção civil. Então, na Europa, é muito comum pessoas que falam várias línguas. Mas o fato de você falar várias línguas não significa que você recebeu um dom do Espírito Santo. Mas era mais fácil. Então, o que acontecia? Na igreja, havia uma disputa. Sabe como é que eles mediam a espiritualidade das pessoas? Eles mediam através do número de línguas que eles falavam. Quantas línguas você fala? Eu falo 2. Eu falo 3. Eu sou mais santo que você. Mas eu falo 5. Então você é menos santo do que eu. Isso a gente pode perceber pelo contexto aqui da carta. Então, o que é que Paulo faz? As pessoas, elas tinham o costume de se exibir diante da igreja, procurando mostrar para as pessoas que elas eram espirituais. E agora Paulo, ele escreve o capítulo 14 para corrigir todas essas distorções. Então, além de falar todo mundo junto, ainda falava cada um numa língua diferente. Tem condição de você ser abençoado num culto desse e sair dali edificado? Então vamos ler rapidamente Coríntios 14 e vocês vão entender. Todo mundo ali primava, todo mundo ali buscava o dom de línguas, porque eles entendiam que o dom de línguas é que era o dom que revelava, era o termômetro espiritual da pessoa, era o termômetro espiritual da igreja. Então, então todo mundo ali queria falar línguas. E aí Paulo começa a sua repreensão. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, o de instruir. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Se eu trouxesse esse irmão lá de São José dos Campos, que fala russo, e ele começasse a dar um testemunho em russo, começasse a cantar em russo, pregar em russo, vocês entenderiam? Para nós seria mistério. Mas para Deus, Deus entende russo? É isso que Paulo quer dizer. Aqui não tem nada de língua de anjo, não. Tá certo? Ele não fala aos homens, porque ninguém está entendendo o que ele fala, senão a Deus, porque Deus entende todas as línguas. E em espírito fala de mistérios. A mente dele sabe o que ele está falando, embora a gente não entenda. Mas o que profetiza, o que instrui, o que ensina, na língua que todos entendem, fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. Você veio à igreja para pregar para Deus? Não. Você vem para a igreja para testemunhar para Deus? Não. Nós vemos a igreja para edificar toda a igreja e para sermos edificados. Mas aquele que tem a palavra, ele tem a obrigação não de edificar-se a si mesmo, mas de edificar os ouvintes. Verso 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Você quer se edificar? É em casa. Você quer edificar a igreja? Então você tem que falar na língua que a igreja entende. E você quer ser edificado na igreja? Então quem fala tem que falar na língua que você entende. Paulo repreende quem fala a língua na igreja, língua de outra nação. E Paulo aprova quem prega na língua que todos entendem. Eu quero que todos vós faleis em outras línguas, mas muito mais que profetizeis. Por que Paulo queria que todos falassem muitas línguas? Porque qualquer estrangeiro que chegasse na cidade de Corinto poderia ouvir do Evangelho na sua própria língua, porque esse é o objetivo da concessão do dom de línguas. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação.
Interpretar significa falar na língua que a igreja conhece. Eu sou um estrangeiro. Minha língua mãe é o alemão. E eu tenho uma mensagem para vocês. O falar em línguas não quer dizer nada. Se eu sei alemão, mas não prego para ninguém, o que adianta falar em alemão? Mas, se eu tenho uma mensagem para vocês, eu tenho que falar a mensagem na língua que vocês entendem. Eu tenho que falar em português. Senão, não adianta. Aqui em 1 Coríntios 14, verso 27, diz assim: se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e um de cada vez. Por que ele fala para um falar de cada vez? Porque eles falavam ao mesmo tempo. Se todo mundo falasse um de cada vez, não precisava falar. Então essa é a evidência de que na igreja as pessoas não só falavam várias ao mesmo tempo, como falavam em línguas diferentes que ninguém entendia. Então ele diz o seguinte: quando alguém falar língua estranha, fale um de cada vez. Duas pessoas, no máximo 3. Porque toma muito tempo, né? Alguém fala, o outro traduz, fala, traduz. Então, se tivesse mais do que 2 ou 3 pessoas testemunhando ou pregando, isso tomaria muito tempo, se tornaria muito cansativo. Mas ele diz mais, verso 28, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Se o pastor Mark Finley, não é? Um dos maiores evangelistas do mundo hoje, estivesse aqui, ele não fala português, ele fala algumas palavras só, e não tivesse um tradutor, ele teria que ficar sentado no banco, em silêncio, não entendendo o que eu estivesse falando, mas ele não poderia falar nada, não poderia participar do culto, se não tivesse quem o interpretasse, quem traduzisse o que ele está falando. Certo ou errado? Certo, é o que diz a Bíblia. Vamos voltar aqui no capítulo. Então, o verso 6 agora. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua desconhecida, que vos aproveitaria? Se não vos falasse por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina. Falar numa língua que ninguém entende, o que aproveita? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta ou seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Até instrumento musical tem que ter sentido. Senão não é música. Se eu colocar uma criança de 3 anos para tocar um piano aqui, não vai sair música. Vai sair só ruído. Não vai edificar ninguém. Mas se alguém que sabe tocar um hino começar a tocar um hino, a gente até descobre que hino que é. E a gente até vai com a melodia desse hino para casa. Se até os instrumentos têm que emitir sons inteligíveis, quanto mais a nossa fala. É o que diz Paulo. Assim também, o verso 8, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar, às paredes. É para isso que você vem à igreja, para falar com as paredes? Já mudou bastante o conceito aqui do verso, né? Infelizmente, pessoas não têm compreensão desse assunto. E as igrejas pentecostais modernas, elas ensinam um dom de línguas que não é bíblico. Não é do Espírito Santo, não é prometido por Deus. E elas usam esse capítulo, esse verso, para dizer o seguinte, está vendo? Olha, Paulo está dizendo que é para falar em língua na igreja. Quando, na verdade, o capítulo 14 inteirinho, Paulo diz assim, não é para falar em língua estranha na igreja, não é para falar em língua desconhecida na igreja. Não é. Fique calado. Outra coisa que diz aqui também, é muito importante, isso daqui. Verso 14. Verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. E o falar numa língua desconhecida para a igreja edifica a igreja?
Não, Paulo disse, procurai dons espirituais que edifiquem a igreja. Não é para falar língua estranha na igreja. Verso 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Verdade ou mentira? Eu sei alemão, eu oro em alemão. A minha oração chega até Deus? Deus entende? Se eu orar em árabe, Deus entende? Entende. Então não tem problema nenhum com esse verso aqui. Se eu orar numa língua desconhecida, o meu espírito, a minha mente, eu sei o que eu estou falando. Ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Espírito e entendimento são sinônimos. É igual carro e automóvel. Ele usou duas palavras diferentes aqui, mas se referindo à mente. Se eu oro numa língua que ninguém entende, Deus entende a minha oração. E o meu espírito ora bem, mas ele fica sem fruto. Quando alguém está aflito e uma pessoa ora de maneira poderosa e o outro é consolado, o que foi isso? Fruto da oração. Alguém está desesperado e foi encorajado, o que é isso? Fruto da oração. Alguém está desorientado, alguém está pensando em tirar a própria vida e a sua oração faz com que a pessoa se apegue a Deus. O que a sua oração produziu? Fruto. Mas se você orar na língua que a pessoa não entende, a sua oração chega até Deus, mas a pessoa, ela não é fortalecida, consolada, encorajada. É isso que diz o verso. Então é para orar em língua estranha? Em língua que a pessoa não conhece? O verso 15. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Orarei de maneira que todos entendam. Na igreja. Em casa eu posso orar em alemão, em chinês, em russo, no que eu quiser, mas na igreja tem que ser na língua que todos entendem. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se viesse aqui um quarteto dos Estados Unidos muito famoso, né, o Arautos do Rei lá dos Estados Unidos, cantar aqui na igreja em inglês, os anciãos deveriam aprovar a apresentação deles? Porque seria só entretenimento. Não seria, não haveria edificação da igreja. A igreja não seria alimentada espiritualmente. Entenderam? Agora, e se de repente, enquanto eles cantassem, aparecesse a tradução da letra lá em cima? Até seria possível, não é? Porque embora eles estejam cantando e você não entenda, mas você tem a melodia, você tem a voz, mas você tem o entendimento que eles estão cantando. Então seria algo intermediário. Não seria o ideal, mas seria algo mais aceitável. Mas se não falassem, então nem cantar não pode na igreja em outra língua, se não houver o intérprete, a tradução. E por último, veja só o que é que Paulo diz assim, sobre a oração. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Se eu digo para Deus assim, em alemão, Senhor, louvado seja o teu nome, pelo livramento que deste à tua igreja esta manhã. Como é que você poderia dizer o amém se você não sabe alemão? Paulo, ele está dizendo mais uma vez, não é para orar numa língua que ninguém conhece na igreja, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Deus entende a tua oração e você dá graças a Deus na língua que você sabe e Deus sabe. Agora eu pergunto para você, na igreja de Corinto, havia esse dom de línguas que existe hoje? Nas igrejas pentecostais? Em lugar nenhum dessa carta, ou da carta aos Coríntios, ou da Bíblia, existe uma evidência de que existia na igreja de Corinto esse dom. Não há como você, se você tiver essa passagem, você mostra para mim. Porque aqui Paulo diz assim, porque realmente tu dás bem as graças. Alguém entende essa língua falada nas igrejas pentecostais?
a própria pessoa não entende, se ela não sabe o que ela está falando, como é que ela dá graças, bem, se ela não sabe o que ela está falando? Esse dom de línguas que existe hoje não existia na igreja de Corinto. Pelo menos ninguém pode provar isso pela Bíblia. De repente alguém pode falar, mas tem um historiador lá do 3º século. Não sei. A inspiração não diz isso. Certo? Então, toda a língua falada aqui na igreja de Corinto era o único dom de línguas que Deus prometeu. Dom de línguas para pregar o evangelho às outras nações. E nós vimos em Atos 2 lá todas as nações representadas ali. A língua que falam na igreja não é nenhum idioma. Não é nenhum idioma. Daqui da terra. Né? Amém. Um caso verídico aqui de um dom de línguas, não é? Deus deu a ele a compreensão do que a irmã cantava e ele aceitou o evangelho, não é? Então, esse é o verdadeiro dom de profetizar, de fazer com que a pessoa entenda o evangelho, ou a pessoa fala na língua. E aqui existem 2 dons. A Bíblia fala do dom de línguas e o dom de interpretação. Vocês sabem a diferença? Por exemplo, eu tenho a mensagem e eu não falo a língua de vocês. Então Deus pode me capacitar a falar a língua de vocês. Esse é o dom de línguas. O dom de interpretação é o seguinte: eu tenho a mensagem e a mensagem precisa chegar a vocês, mas Deus não dá para mim o dom de falar a língua de vocês, mas dá para algum de vocês o dom de falar a minha língua, e aí eu falo e essa pessoa traduz. Então esse é o dom de interpretação. Quem recebe o dom não é quem tem a mensagem, mas é aquele que faz a tradução, tá certo? Já estamos encerrando aqui. Eu queria ler mais esse verso aqui, olha, verso 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Por que Paulo disse isso? Isso daqui indica que havia o termômetro espiritual que eles estabeleceram, era quem falava mais línguas. Então tinha aquela discussão: quantas línguas você fala? Eu falo 2, eu falo 3. Então Paulo, para acabar com essa teoria falsa, ele diz o seguinte: olha, eu falo mais línguas do que todos vocês. Tem língua que eu falo que vocês não falam. Mas a questão não é quem fala mais línguas. Nas igrejas pentecostais, quem não consegue orar em língua estranha é colocado de lado, e todo mundo fica olhando para ele como se ele fosse grande pecador. E essa pessoa sofre uma angústia terrível, porque ela fica pensando: que pecado eu cometi? Eu confesso meus pecados, eu faço a vontade de Deus e agora eu não consigo orar em línguas, e a pessoa fica apavorada. E é uma bênção, né? Porque muitas dessas pessoas que sempre quiseram falar em línguas, nunca falaram em línguas, porque esse dom não é de Deus, muitas delas estão hoje na igreja aqui adventista. E eu conheço muitas pessoas que disseram: irmão, eu tentava falar, eu subia em morro meia-noite lá nas montanhas e clamava a Deus, e o pessoal colocava a mão na minha cabeça e eu não orava. É porque você sempre foi sincero, e Deus nunca permitiu que você fosse enganado. Agora veja só, Paulo diz aqui: todavia eu quero antes falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que também possa o quê? O que é que diz a Bíblia? Instruir. É isso que significa profetizar. Paulo disse: eu prefiro falar 5 palavras na língua que vocês entendam, para que vocês sejam instruídos, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Falar línguas não é termômetro de santidade. Mesmo porque, se nós formos olhar aqui em 1 Coríntios 12, Deus diz assim, 1 Coríntios 12, verso 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, e a outro, e a outro. E no final diz assim: e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Aparece em último lugar na lista dos dons. E esse dom não é prometido para todos, é prometido para um
ou outro. E mesmo assim, quando for necessário. Quando não for necessário, Deus não dá para ninguém. E outra coisa que é interessante, vocês já perceberam que nas igrejas pentecostais todo mundo tem que falar em línguas? Todo mundo fala ao mesmo tempo? Quem foi que inspirou Paulo a escrever essa carta? O Espírito Santo. Quem é que dá o dom? O Espírito Santo. O que o Espírito Santo disse através de Paulo? Não é para falar mais de um ao mesmo tempo. Não é para falar numa língua que ninguém entende. Mas na igreja, todo mundo fala uma língua que ninguém entende, nem ele mesmo, e todo mundo fala ao mesmo tempo. Então é bíblico o que acontece nessas igrejas? É do Espírito Santo? Podemos afirmar isso com segurança? Podemos, porque está totalmente contrário à palavra de Deus. E por último, Paulo diz assim, ainda, capítulo 13, verso 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Paulo falava todas as línguas de nação? Não. Paulo, ele quer dizer o seguinte, ainda que eu falasse todas as línguas da terra e a língua dos anjos, Paulo falava a língua de anjo? Não. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não falava a língua de anjo. E aqui diz o seguinte, eu falo mais línguas do que todos vós. Não tem ninguém aqui que fale uma língua que eu não conheça. Alguém na igreja falava a língua de anjo? Não. Ninguém na igreja falava, nem Paulo falava. Então quem diz que essa língua que é falada nesse movimento pentecostal é uma língua de anjo, não sabe o que está falando. Porque nunca nenhum homem falou língua de anjo na Bíblia. Aliás, todos os anjos, quando se comunicaram com os homens, falaram na língua dos homens. Aquele anjo que apareceu para Abraão, falou na língua de Abraão, que apareceu para Gideão, que apareceu para Pedro, que apareceu para Daniel, que apareceu para Cornélio, que apareceu para João na ilha de Patmos. Os anjos falam as nossas línguas. Nós não temos que falar língua de anjo. Tem gente que diz assim, não, esse dom de língua de anjo, esse dom de línguas que tem na igreja, é para o diabo não entender a nossa oração. Mas o diabo é anjo. Você vai falar na língua de anjo, é lógico que ele vai entender. Quer dizer, não tem fundamento, não tem argumento que sustente o que acontece nas igrejas. E tem um argumento aqui que eu queria... Esse argumento aqui eu peço desculpa, não quero ofender ninguém, mas eu vou ler o que está na Bíblia. Verso 22. De sorte que as línguas são um sinal. Capítulo 14, verso 22. De sorte que as línguas são um sinal. É um milagre. Sinais e milagres, né? Sinal é um dom espiritual. Então, o dom de línguas não é para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então é o seguinte, para que serve o dom de línguas? Para pregar para os infiéis, para pregar para os pagãos, para pregar para aqueles que não conhecem a Deus, para pregar para aqueles que adoram outros deuses. Então, se dentro da igreja eu falo um dom de língua, eu falo em outras línguas, eu estaria pregando para quem? Para infiéis. Uma igreja que prega numa língua estranha está pregando para infiéis. Porque, na verdade, quem precisa do dom de línguas para ouvir o evangelho são os estrangeiros, são os pagãos, são aqueles que não conhecem. Então não faz sentido Deus derramar o dom de línguas para pregar para o seu próprio povo. Como regra, não. Talvez como exceção, é muito raro, né? O pastor Mark Finley vir aqui ao Brasil e aí Deus dá o dom de falar inglês para um irmão aqui. Não, não precisa, né? A gente tem tradutores hoje à vontade. E se não tiver tradutor, ele aguarda para pregar a mensagem. Então, de tudo isso, qual é a conclusão que nós podemos chegar, além do que nós estudamos aqui? Em primeiro lugar, eu vou ler de novo um pensamento que eu li a semana passada. De todos os dons que Deus tem dado ao homem, nenhum é mais nobre, nem é maior bênção do que o dom da fala, caso seja santificado pelo Espírito Santo.
É com a língua que convencemos e persuadimos. Com ela elevamos uma oração e oferecemos louvor a Deus. Transmitimos belos pensamentos sobre o amor do Redentor. O maior de todos os dons você já tem. Você fala. Você pode ser compreendido. Você pode transmitir os seus pensamentos. Você pode orar. Você pode dar estudos bíblicos. Você pode falar de Jesus para as pessoas. Você pode convidar as pessoas às classes bíblicas, aos pequenos grupos, à igreja. E você está esperando o quê para começar a pregar o Evangelho? Nós temos que começar com o que temos. E aí Deus vai nos abençoar com mais dons. Mas se você não usa nem o dom que você já tem, não fique esperando Deus te conceder mais dons. Segundo lugar, se o dom de línguas não é um dom que é dado para todos e nem para todas as igrejas, somente onde é necessário, existe algum sinal visível exterior de que você foi batizado com o Espírito Santo? Sim ou não? Não. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. E quando as pessoas olhavam para Jesus, elas viam alguma coisa diferente em Jesus? Não. Um homem. Embora Jesus tivesse realizado muitos sinais e milagres, João Batista também foi alguém batizado pelo Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Jesus mesmo testificou: nascido de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Ele realizou algum milagre? Ele profetizou algum fato futuro? Ele curou algum enfermo? Ele ressuscitou algum morto? Não. João Batista não realizou nenhum sinal sobrenatural. Mas ele foi capacitado a pregar o Evangelho com poder. Judeus do mundo todo se prepararam para a vinda do Messias. E aqueles 3.000 que foram convertidos numa única pregação, na verdade eles não se converteram por causa de uma única pregação. João Batista fez um trabalho com eles anteriormente. E depois Jesus também, durante os 3 anos e meio. Certo? Então o trabalho de João Batista, ele foi de extrema importância. Foi evangelizado lá no livro de Malaquias. Foi evangelizado lá que um anjo prepararia o caminho do Senhor quando ele viesse ao seu templo. E esse anjo, que significa mensageiro, foi João Batista. No entanto, ele nunca manifestou nada sobrenatural. Então não pensem que com o batismo do Espírito Santo, as pessoas vão perceber alguma coisa, ou até nós vamos perceber alguma coisa. Os milagres de Deus, quando eles acontecem, muitas vezes nós não percebemos. Aquele paralítico que Jesus diz assim: levanta, toma a tua cama e anda. Você pensa que ele sentiu que ele estava curado? Ele precisou crer, em primeiro lugar. Depois ele precisou tentar se levantar. E quando ele agiu, ele foi curado. A mesma coisa acontece com os dons. Nós temos muitos dons que nós não sabemos que temos, porque a gente não tenta usar. Só quando a gente sair para pregar o Evangelho, sair para orar, sair para consolar, sair para auxiliar as pessoas, aí é que nós vamos ver o Espírito Santo operando através de nós. Antes disso, não. E eu tenho um pensamento aqui, Testemunhos para Ministros, página 399, diz assim: podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã não verão, nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Quando a chuva serôdia cair, não haverá nenhuma manifestação especial visível. E pessoas que não se prepararam para elas, quando verem as pessoas com entusiasmo, pregando o Evangelho e vivendo a palavra de Deus, elas vão dizer: estão embriagadas, são fanáticas. Então que ninguém espere uma manifestação exterior, mas que cada um, com o dom que recebeu de Deus, comece a usá-lo, porque Deus só vai nos capacitar com mais dons quando usarmos os dons que temos. Que Deus nos abençoe.